Então tá aí, várias lives. Se você correr todas as lives do canal, tem a profecia sobre o fim das redes sociais. E eu fui mais além, eu disse que não só as redes sociais vão acabar, mas a internet vai acabar definitivamente até o arrebatamento. Tá nas mais de 50 profecias em junho que eu relacionei no checklist, porque ela é bem mais antiga, ela é de 2, 3 anos atrás. Tá lá na live do dia 31 de dezembro de 2023, que eu também relembro o checklist das profecias, ou seja, algo que nunca aconteceu, mas vai acontecer. E agora começou com a rede social X. Curioso, rede social X, né? X de cancelado, X de começou a acabar. Eu quero falar um pouquinho sobre essa decisão, né, que gerou esse bloqueio do X. Bom, vocês sabem, deixa eu primeiro mostrar umas rápidas matérias aqui, tá? E aí depois eu vou tratar um pouquinho agora de direito com vocês, né? Porque tenho capacidade técnica, porque sou profissional da área jurídica. Sou advogado, então eu sei um pouquinho sobre essa decisão. Bom, a situação é a seguinte, preste atenção. Primeiro que eu não uso essa rede social, eu nem tenho ela, né? Mas muita gente usa essa rede social e pela primeira vez na história uma rede é excluída, banida, suspensa, bloqueada, como você queira chamar no Brasil. Tá? Vamos lá. Por que é que a decisão, sob uma ótica jurídica, ela pode estar extrapolando os limites legais? Vamos começar do começo para você entender. E aí eu quero te dar uma aulinha de direito para você entender para onde que você está caminhando, tá certo? Bom, nós temos que entender que o Brasil ele é baseado num sistema de leis, né? Tem as leis municipais, a hierarquia das leis. Tem as leis municipais, tem as leis estaduais, tem as leis federais e acima das leis federais está a Constituição Federal. A Constituição de 1988, essa é a Carta Magna, é a lei maior do Brasil. As leis elas não podem, né, ferir uma a outra hierarquicamente, ou seja, uma lei municipal não pode ferir uma estadual não pode ferir uma federal, a federal, por sua vez, não pode ferir a Constituição, certo? Nessa ordem. Quando uma lei ela fere a Constituição, quando ela fere uma norma maior, por vezes se entra com uma ADI, ou uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade daquela lei. Para quê? Para excluir aquela lei do ordenamento jurídico, uma vez que ela fere uma lei maior, seja federal ou Constituição Federal, certo? Então preste atenção que você vai ter uma aula rapidinho aqui. Então o que eu quero ensinar para vocês? No Brasil, nós temos algo que é o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade, pastor? O princípio da legalidade é que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, certo? Isso está no nosso artigo 5º, inciso 2º da nossa Constituição Federal. Diz assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, daí você começa a entender que tudo que você é obrigado ou a fazer ou a não fazer só pode ser em função de uma lei. Lei, como é que as leis são aprovadas? Nos municípios, elas são aprovadas nas câmaras de vereadores e sancionadas pelos prefeitos. Nos estados, nas assembleias legislativas e depois vai a sanção de governador de cada estado. Em âmbito nacional, federal, elas passam pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, os 513 deputados, 81 senadores, e depois elas vão para a sanção do presidente da República. Pronto, vira uma lei, certo? Então ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, certo? Aprenda isso aqui, princípio da legalidade. Então, por exemplo, assim, como é que você sabe que você não pode matar alguém? Porque está escrito no artigo 121 do Código Penal, cujo eu sou especialista. Sou especialista também em direito penal e direito processual penal. Então veja só, artigo 121 diz assim do Código Penal: matar alguém, pena.
Quer ver? Eu vou puxar aqui para você. De 6 a 20 anos de prisão. Pronto, então você sabe já que você não pode matar ninguém, porque se você matar, está escrito lá no Código Penal que você vai sofrer uma pena de 6 a 20 anos de prisão. Mas tem causas de aumento de pena, por exemplo, cometeu o crime por motivo fútil, ou impossibilitando a defesa da vítima, ou seja, as causas de aumento de pena, causas de diminuição de pena, e também tem as agravantes e as atenuantes, que majoram ou diminuem a pena na dosimetria da pena, que a gente chama, que é na hora da aplicação da pena efetivamente na sentença, tá certo? Então entenda bem, você não pode matar alguém porque está escrito no artigo 121 do Código Penal. Por que você não pode roubar alguém? Porque está escrito no artigo 157, subtrair coisa móvel ou alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida a possibilidade de resistência. Pena de 4 a 10 anos e multa. Então, você sabe que não pode roubar alguém, que é usar de violência ou grave ameaça para subtrair coisa alheia, né, que não pertence, logicamente, a você, que é diferente do furto. O furto é quando você subtrai sem violência ou grave ameaça. Então, veja bem, cada conduta é tipificada no Código Penal brasileiro, certo? Preste atenção, porque é muito importante, você vai entender aonde eu vou chegar, tá certo? Cada conduta é tipificada no Código Penal brasileiro. Por exemplo, o artigo 155 fala de subtrair, que é o furto, quando você não usa de violência ou grave ameaça. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, a pena desse crime é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, todo comportamento da sociedade, leis civis, leis penais, estão tipificadas no Código Civil, no Código Penal, no Código Tributário Nacional, no Código Comercial. Por exemplo, você calunia alguém, o que é dos crimes contra a honra, artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Ou seja, você caluniar alguém, você sofre também a sanção prevista nos respectivos artigos. Injuriar alguém, ou seja, você adjetiva alguém pejorativamente, também você está sujeito às mesmas sanções. Difamação, outro crime contra a honra, você também está sujeito às mesmas, as respectivas penas. Inclusive, nos crimes contra a honra você encontra lá, né, que se esse feito é cometido por redes sociais ou pela internet, a pena triplica. Então você vê, toda conduta ela é tipificada em lei. Mas aí alguém pode dizer assim: pastor, mas eu não conheço a lei. Mas a mesma lei, as mesmas legislações, elas estabelecem que ninguém pode argumentar ou usar o desconhecimento da lei para não cumpri-la, tá certo? Isso é o que a própria lei nos diz. Eu vou ler aqui rapidamente para você entender. Olha só, Decreto-Lei 4.657 de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, redação dada pela Lei 12.376. Artigo 3º, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Agora, artigo 21 da Lei 7.209, o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, é indesculpável. Você não pode em momento nenhum dizer assim: olha, eu não conhecia a lei, por isso que eu fiz tal coisa. Olha, eu não tinha conhecimento disso, então por isso que eu fiz aquilo. Não. Por que eu estou te dando essa mini aula rapidinho de direito constitucional, direito penal? Só para você entender. Porque essa decisão que suspendeu a rede social no Brasil, toda decisão judicial, ela faz lei entre as partes envolvidas no processo, para você entender. Gente, eu tenho muita coisa ainda a tratar com vocês, muita coisa, tenho revelação de Jesus, então fica na live até o final, é só para você entender onde eu quero chegar. Toda decisão judicial, ela faz norma
para as partes envolvidas. Por exemplo, você bateu no carro do teu vizinho foi lá e requereu aquele dano material. O juiz vai determinar que se você paga, se você foi culpado, se você não foi culpado por aquela batida, e aí vai pagar a indenização. Ou seja, aquela sentença ela vai fazer lei entre as partes envolvidas. Não vai ter nada a ver com este processo, por exemplo, o teu outro vizinho que nem bateu em ninguém, nem tá lá trabalhando com o carro dele normal. Por quê? Porque ele não faz parte do processo, certo? No caso dessa rede social que foi suspensa, quem faz parte desse processo é, obviamente, a rede social, certo? Mas foi determinado que nenhum brasileiro mais pode usar a rede social. Mas nenhum brasileiro, o que se entende claramente é que nenhum brasileiro faz parte deste processo, não é parte desse processo. E uma outra coisa importante é que o brasileiro, ele não tem, a maioria, muitos brasileiros, mesmo que foi amplamente divulgado na mídia essa questão da suspensão, do bloqueio, que ninguém pode usar rede social, o brasileiro, diferente da lei, que ele não pode alegar o desconhecimento, a sentença judicial, uma sentença judicial, ela não tem efeito chamado erga omnes. O que é erga omnes? É do latim efeito para todos os homens. Ela faz efeito entre as partes, certo? Então uma pessoa que acessa ou que não sabe, ela não tem a obrigação de ter o conhecimento da sentença de todos os processos que saem todos os dias entre partes. Você está entendendo? Então por isso que até muitos juristas têm colocado essa questão, que essa suspensão de uso da rede social por VPN, ela se torna uma decisão inédita no Brasil. Entenda bem o que é inédito, né? Nunca ocorreu porque não há uma obrigatoriedade de se conhecer decisões judiciais por parte de nenhum brasileiro. A lei, sim, porque você não pode alegar o desconhecimento, e a lei tem efeito erga omnes para todos os homens, mas uma decisão judicial não, mesmo porque a decisão judicial faz efeito entre as partes, como eu disse para você, né? Então o que acontece? Essa questão então da rede social X, primeiro foi o seguinte, foi pedido para ele indicar, o Musk lá indicar um representante da rede social. Aí, logicamente, ele não indicou. E por que ele não indicou? Segundo ele mesmo relata, reiteradas ameaças de prisão. Como é que o cara vai botar alguém lá para representar a rede social no Brasil sem diversos comunicados daquela instituição? Foi dito que, e foi ameaçado que seria prender se não fizesse isso e aquilo. Então é lógico que o camarada não botou, né, um representante. E aí, não botando um representante, aí está justificado então o bloqueio da rede social. O bloqueio da rede social também, na visão de muitos, fere a liberdade de expressão, porque as pessoas não têm absolutamente nada a ver com o processo, nada a ver com a perda do direito, né, de se manifestar. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, como está na Constituição. Então, mas pastor, então se ela não faz muito sentido jurídico, né? Se ela não é uma decisão que tem efeito erga omnes, se ela não é uma decisão que tem força cogente, força de lei no Brasil, por que está sendo feita e vai ser multado quem usar? Bom, aí você tem que voltar lá nas lives para entender as profecias que eu dei sobre tudo que nós estamos vivendo agora, certo? Ou seja, eu não uso rede social, Twitter nunca tive, e se usasse também não seria bobo de ir lá e acessar, né? E também nem recomendo que você acesse, nem recomendo que você faça se você usa, para que você não tenha nenhum problema, que você cumpra.